Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo, o cubo de aresta medindo 6 está dividido em pirâmides congruentes de bases quadradas e com vértices no centro do cubo. Qual o volume de cada pirâmide? Bom, antes de fazer propriamente o exercício, eu vou estabelecer aí a relação que existe entre o volume da pirâmide inscrita no cubo, né, ou de pirâmides unidas, né, ligadas pelo vértice aí, também inscritas no cubo. Então eu vou partir dessa situação aqui. O exercício vai ficar um tempo um pouco maior do que deveria, para aquele velho efeito didático, né, que de vez em quando eu falo aí nos vídeos, né. O objetivo sempre é o aproveitamento da resolução no aprimoramento matemático do aluno. O objetivo não é simplesmente resolver a questão, mas é trazer uma construção a partir daquele exercício para o aluno, né? Bom, então aí eu estou fazendo um novo cubo e vou inscrever uma pirâmide nesse cubo. Então, olha só, vou escrever uma pirâmide, mas uma única pirâmide. Então, diferente do que tem aí no exercício, olha só. Então, está aqui a pirâmide inscrita no cubo, né? A base da pirâmide coincide com essa face da base aí do cubo, ok? E a partir disso, eu analiso que o volume do cubo, o que ele é? Ele é, o cubo, a gente sabe disso, né? A aresta ao cubo. E o volume da pirâmide, também sabemos que é a área da base, está aqui, né? Vezes a altura sobre 3. Então, a área da base é o próprio quadrado aqui da base, né? A própria face aí do cubo. Então, a área da base, A ao quadrado, vezes a altura. Bom, a altura está aqui, né? A altura da pirâmide coincide também com a aresta do cubo. A ao quadrado, vezes A, e é isso sobre 3. Lembrando, né, que volume de pirâmide, vou colocar aqui embaixo, volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é o quadrado, a altura é a aresta ali sobre 3. Então isso aí acaba ficando A ao quadrado vezes A ao cubo sobre 3. E aí, comparando essas duas expressões, A ao cubo e A ao cubo sobre 3, eu concluo que o volume da pirâmide inscrita no cubo corresponde a 1/3 do volume do cubo. Então, na realidade, eu não preciso nem aplicar todo esse formulário. Simplesmente, sempre que a pirâmide está inscrita no cubo, o volume dessa pirâmide é 1/3 do volume do cubo. E isso é extensivo aos prismas em geral. O volume da pirâmide inscrita em qualquer prisma é 1/3 do volume desse prisma. Então, eu poderia ter aqui uma base pentagonal, uma base hexagonal, enfim. Aí o volume dessa pirâmide pentagonal ou hexagonal também seria 1/3 do volume desse prisma, caso ela esteja inscrita. Bom, então isso aqui é uma conclusão que eu cheguei, relação de 1/3 entre volume de pirâmide e volume de cubo. Agora uma outra situação, que é referente à minha questão. Então eu vou reproduzir aqui um cubo. E aí eu vou inscrever as pirâmides conforme eu tenho a figura ali. Isso aqui ficou bem feio, esse cubo aqui. Ok, então observa que agora eu tenho um ponto central, o ponto do meio do cubo aqui, e a partir desse ponto saem
as duas pirâmides. Aqui está a base. E aqui eu tenho a outra pirâmide. Ok. E aí, aqui está a outra base da... Aqui saiu outro aqui. E aqui está a base da segunda pirâmide. Deixa eu botar uma cor aqui, porque esse desenho ficou muito ruim. Aqui eu tenho uma pirâmide. Embaixo. Que corresponderia a essa aqui, ó. Que nessa figura está bem melhor. E tenho uma pirâmide em cima. Seria essa aqui. Cujos volumes são iguais, logicamente, né? Tem as mesmas medidas. Então essa pirâmide verde aqui tem o mesmo volume dessa pirâmide roxa aí de baixo. Ok. Então a partir do que eu tenho aqui agora nessa figura, a aresta A, eu vou montar de novo. Volume do cubo, bom, né? Continua a aresta ao cubo. Agora o volume de uma pirâmide, uma delas, tá? Então o volume de uma dessas pirâmides é igual a quem? Bom, a gente viu ali, ó, ar da base vezes a altura sobre 3. Então o volume de uma pirâmide, ar da base, bom, de novo, na base é o próprio quadrado aqui da base do cubo, então é A ao quadrado, vezes a altura da pirâmide. Observa que a altura da pirâmide agora só vai até a metade, ó. Então a altura não é todo A altura é A sobre 2 e aqui sobre 3. Então eu tenho aí A ao cubo sobre 2, isso sobre 3. Bom, então eu posso falar que é o mesmo que A ao cubo sobre 2 vezes 1/3. Né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E isso também é o mesmo que A ao cubo sobre 3 vezes 1/2. Né? O 2 e o 3 que estão se multiplicando, eu posso trocar de posição, então dá na mesma. A ao cubo sobre 3 vezes 1/2 é o mesmo que A ao cubo sobre 2 vezes 1/3. Por que eu fiz essa troca? Para que tu enxergue aqui, ó, que A ao cubo sobre 3, na realidade era o quê? Era o volume da pirâmide inteira aqui. Dessa pirâmide inteira aqui, o volume é A ao cubo sobre 3. Então isso aqui é o volume da pirâmide inteira. Assim, a pirâmide grande. Então, como está sendo o volume da pirâmide grande vezes 1/2, conclusão, que é bem importante, que o volume da pirâmide menor, ou seja, essa de baixo aqui ou a de cima verde, tanto faz, são iguais, o volume da pirâmide menor é igual a metade do volume da pirâmide maior. Ou seja, esse volume da pirâmide baixa, desse volume dessa pirâmide aqui roxa, é a metade dessa pirâmide toda vermelha aqui. Ok. Com isso, eu posso já pensar no nosso exercício. Olha só. O volume do cubo inteiro é A ao cubo, ou seja, ele me disse que a aresta é 6, né? Então aqui 6 ao cubo, que dá 216 unidades. O volume da pirâmide
se fosse assim, seria 1/3. Então o volume da pirâmide inteira seria 216 dividido por 3. A gente viu que a pirâmide vermelha, né, é 1/3 do volume do cubo. Então se ela fosse uma única pirâmide, 216 por 3. Isso vai me dar 72. Mas como são duas pirâmides de mesmo volume, 72, então volume agora de, isso aqui é a pirâmide grande, né, vamos dizer assim. Aqui sai o volume da pirâmide grande. Aí eu pego o volume dessa pirâmide aí e encontro a pequena. Como que eu encontro o volume da pequena? Pego o 72 e divido por 2. E aí vai dar 36, que é a letra A. Ok? Bom, agora a gente vai fazer um raciocínio bem mais rápido, né? Conhecendo essas relações aqui, ó. Conhecendo essas relações aqui. Que a pirâmide grande é 1/3 do volume do cubo. E que o volume de cada pirâmide pequena aqui é a metade do volume da pirâmide grande. Então significa o quê? Que cada pirâmide pequena, na realidade, é 1/6 do volume do cubo. Né? Ou ainda, se eu somar o volume dessas duas pirâmides, isso aqui é bem legal, bem importante. Olha só. Se eu somar aqui, ó, V1, volume da pirâmide pequena de cima, com V2, volume da pirâmide de baixo pequena, dá a mesma coisa que esse volume aqui da pirâmide grande V3. V1 mais V2 igual V3. Então significa que o volume dessas duas pirâmides também equivale ao volume dessa pirâmide grande. Bom, então eu podia ter feito esse raciocínio assim também. Olha só, eu pego o volume do cubo, que é 216, né? É aresta ao cubo. Divido isso por 3. Vai dar o 72. E isso é o que? É o volume tanto da pirâmide grande, como a soma das duas pequenas. Porque as duas pequenas, unidas pelo vértice, também fecham o volume da grande. Então aí eu tenho 216, dividido por 3, 72. É o volume das duas juntas. Divido novamente por 2 e eu vou encontrar também o 36. Ok? Aí confirma a letra A. E para encerrar o vídeo, bem rapidinho, né, já ficou longo demais para essa questão, eu tenho aqui, ó, olha só, uma outra situação. Eu tenho o cubo, e agora eu vou inscrever duas pirâmides de novo. Só que eu vou usar, não vou usar duas pirâmides iguais, vou usar com o vértice, não vai ficar bem no meio do cubo, não vai ficar no centro do cubo, vai ficar deslocado para cima, por exemplo. Então eu faço a pirâmide de baixo, ó, com volume maior em relação à de cima, porque eu desloquei a altura dela para cima. Então está aqui a pirâmide de baixo. E aí a de cima vai ficar mais baixa, né? Olha só. Ela vai ficar uma pirâmide mais chata. Aqui continua a base. Então, mesmo assim, isso numa vista frontal, ficaria alguma coisa assim, ó. Eu tenho uma pirâmide assim, ó, mais alta lá e uma pirâmide mais baixa aqui. Mais ou menos assim visto de frente. O que acontece? Somando esses volumes aqui, V1 e V2, continua fechando o volume da pirâmide grande, vamos dizer assim, né? Se ela fosse uma única pirâmide inscrita no cubo. Assim, certo? Visto também frontal. Ok? Então aqui existe essa igualdade. Então eu posso, quando eu escrevo duas pirâmides V1 e V2 nesse desenho aqui, ó, e elas são iguais entre si, mesmo que elas não fossem iguais e fossem unidas pelo vértice,
o volume das duas também equivale ao volume dessa grande, ou seja, continua sendo 1/3 do volume do cubo. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.